Olá, alunos! Estamos aqui com mais uma aula. Hoje estaremos vendo medidas de superfície, né? Mais uma aula de matemática. Na última aula a gente viu sobre medidas de comprimento. Definimos o que era grandeza, né? Que é algo que pode ser mensurado, algo que pode ser contado, né? E hoje estaremos dando continuidade com medidas de superfície. As medidas de superfície, elas fazem parte do nosso dia a dia e correspondem às nossas perguntas mais corriqueiras do nosso cotidiano. Exemplo, né? Qual a área dessa casa? Ou quantos metros quadrados de azulejo são necessários para revestir esta piscina? As medidas de superfície, pessoal, elas fazem parte do nosso dia a dia. De que forma, né? Quando você vai ver um engenheiro, né? Ele vai projetar uma casa ou um apartamento, qualquer outra coisa. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o cálculo usando medidas de superfície, certo? Na maioria das vezes ele vai fazer a planta da casa ali usando medidas de superfície, né? Em metros quadrados, né? Em área, certo? Quando você vai colocar cerâmica numa casa, pintar, né, uma casa, o cálculo da quantidade é sempre feito em metros quadrados, né? Em talvez centímetro quadrado, quando é uma área muito pequena, certo, pessoal? Então, as medidas de superfície, elas são extremamente importantes no nosso dia a dia. Então, vamos lá, né? O que é uma superfície e o que é uma área? Superfície é uma grandeza com duas dimensões, pessoal. Ou seja, uma grandeza é algo que dá para se medir, né? Que dá para se contar. E que tem duas dimensões, certo? Só vai ter largura e comprimento, pessoal. Duas dimensões nesse sentido, certo? Só vai ter largura e comprimento, não vai ter altura. Se tivesse altura, seria 3D, três dimensões, certo? Enquanto a área é a medida dessa grandeza. Então a gente chama de área a medida da superfície, certo? Que vai ser dada por um número, certo, pessoal? A gente vai aprender a calcular daqui a pouquinho. Metro quadrado, né? É a unidade fundamental da superfície, né? É o metro quadrado, que é indicado por esse Mzinho aí, né? Com o expoente 2, certo? O 2 pequeno lá. Então, isso a gente chama de metro quadrado, essa unidade. Esse é o símbolo que a gente usa para metro quadrado. E ele corresponde à medida da superfície de um quadrado cujos lados medem 1 metro. Certo, pessoal? Do jeito da imagem aí, ó. Por que metro quadrado, né? Porque é a mesma coisa da gente pegar um quadrado que tem um lado 1 metro e o outro lado também 1 metro. E o outro também e o outro também. Os quatro lados possuem 1 metro, certo? Por isso que a gente chama metro quadrado. Então, quando a gente diz quantos metros quadrados tem essa parede, a gente quer saber quantos quadradinhos de 1 metro cabem lá dentro. Cabem naquela parede. Tá entendendo? Ou seja, é assim que a gente calcula metro quadrado. Se eu digo assim, quantos metros quadrados cabem na sala da minha casa de cerâmica, né? Ou seja, eu quero saber quantos quadrados de 1 metro vai caber lá de cerâmica, certo, pessoal? Então é assim que a gente calcula, que a gente entende um pouquinho, né, sobre metro quadrado. A gente vai aprender a calcular já já, agora, né, ó. Como calcular o metro quadrado em superfícies quadradas e retangulares, certo, pessoal? Vamos entender como calcular em superfícies quadradas e retangulares o metro quadrado. Vamos lá. Para calcularmos o metro quadrado em superfícies quadradas ou retangulares, basta multiplicar o comprimento pela largura da superfície. É muito simples, pessoal. Ó, vamos dar um exemplo. Bárbara quer colocar a cerâmica no chão do seu quarto. As medidas do terreno são 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. Quantos metros quadrados de cerâmica ela precisa comprar para que preencha todo o terreno? É muito simples, pessoal. Olha o desenho aí, ó. Ela tem um quarto, né? O quarto dela lá possui 5 metros de comprimento, por isso que é o lado maior, como está na figura aí em vermelho, e 4 metros de largura, certo, pessoal? Então, quantos metros de cerâmica ela precisa comprar para que preencha todo o quarto dela, todo o terreno do quarto dela, e não sobre cerâmica e nem falte cerâmica? Como é que eu posso fazer isso, pessoal? Como é que eu posso comprar uma quantidade de cerâmica exata para colocar no quarto dela, né? A maioria dos pedreiros não sabe disso, eles falam, né? Compra aí uma quantidade X só pela experiência deles, né? E muitas vezes sobra cerâmica, muitas vezes falta cerâmica, né?
Então, aprenda hoje como calcular direitinho, certo? É muito simples, ó. Você vai pegar o comprimento vezes a largura. Você vai multiplicar o comprimento vezes a largura. Nós temos 5 metros de comprimento por 4 metros de largura. E vai dar quanto, pessoal? 5 vezes 4 vai dar 20 metros quadrados. Então, quando você quiser calcular, né, basta medir a parede maior, que é o comprimento, né? O lado maior é o comprimento e o lado menor é a largura, certo? Se não for um quadrado, né? Se for um retângulo, é dessa forma. Se for um quadrado, todos os lados são iguais, certo, pessoal? Então, aqui, ó, nós temos aí 20 metros quadrados de cerâmica, né? Logo, Bárbara precisa comprar 20 metros quadrados de cerâmica para preencher todo o terreno, certo, pessoal? Se ela comprar lá esses 20 metros quadrados, vai dar a cerâmica certinho, certo? Não vai sobrar e nem faltar. A não ser que o pedreiro quebre muito. Vamos lá. Área em centímetro quadrado. Agora vamos para centímetro quadrado. Vamos lá. O centímetro quadrado o símbolo dele é esse cm e o expoente 2, né? Sempre vai ser o expoente 2, pessoal, certo? Para quadrado. Corresponde à medida da superfície de um quadrado cujos lados medem 1 centímetro. Assim como um quadrado de 1 metro é metro quadrado, um quadrado de 1 centímetro é centímetro quadrado. Certo, pessoal? Então, quando eu digo assim, quantos centímetros quadrados tem tal coisa? Eu quero saber quantos quadrados de 1 centímetro cabem lá. Certo? Então, vamos lá. Ó. Como calcular o centímetro quadrado em superfícies quadradas e retangulares? Vamos lá. Da mesma forma que calculamos o metro quadrado, calculamos o centímetro quadrado em superfícies quadráticas ou retangulares. Basta multiplicarmos o comprimento pela largura. Só é isso, pessoal. Multiplica comprimento pela largura e você encontra o centímetro quadrado. Da mesma forma do metro. Vamos lá. Maria comprou um tecido que possui 120 centímetros centímetros, né, de comprimento, perdão, por 80 centímetros de largura. Supondo que ela queira fazer um desenho que preencha toda a área do tecido. Qual o tamanho do desenho em centímetros quadrados? Então, pessoal, ela tem aí um tecido, né, que possui 120 centímetros de comprimento por 80 centímetros de largura. Ela quer fazer um desenho que preencha todo o pano, todo o tecido, né? Toda a área do tecido. Aí a pergunta é, qual o tamanho do desenho? Né? Para eu saber o tamanho do desenho, eu tenho que saber o tamanho de quê, pessoal? Muito bem, do tecido, né? Tenho que saber o tamanho do tecido. Para calcular a área do tecido, né? Para eu saber a área do desenho, é muito simples. É pegar o 120, né? Que é o comprimento, pela largura, vezes o 80. Certo, pessoal? Então vamos lá. Ó. 120 vezes 80, quanto é que vai dar? Se você fizer aí, né? Ó, um método simples de calcular mentalmente, né? Você pega aí, ó, 80 vezes 8 vezes 10, né, na verdade, vai dar 80, né? Aí nós temos 2 ali, né, do 12. 12 vezes 8 vai 2 vezes 8, na verdade, vai dar 16. 80 com 16 dá 96. Acrescenta os dois zeros dos dois lados, vai dar 9.600, certo, pessoal? Mas você pode fazer isso direitinho aí, certo? No caderno. Se você calcular isso aí, vai dar 9.600 centímetros quadrados, né, na verdade. Certo? Então, a área do desenho, né, será o quê? Ó? 9.600 centímetros quadrados. Se a gente fosse converter isso aqui para metro, daria 9,6, né, metros quadrados. Centímetros quadrados, perdão. Eu só quero falar metro. Mas é centímetro, certo, pessoal? Então, vamos lá para o próximo. Ó. Área em quilômetro quadrado. A mesma coisa, ó. O quilômetro quadrado, que é km, né? E o doisinho, o expoente 2 lá em cima, corresponde à medida da superfície de um quadrado cujos lados medem 1 km. Da mesma forma, pessoal, é um quadrado, né, de 1 km em cada lado, certo? Então, quando eu quero saber quantos quilômetros quadrados tem tal terreno, né? Eu quero saber quantos quadrados de 1 km cabem lá, certo? Naquele terreno. Então vamos lá. Ó. Como calcular o quilômetro quadrado em superfícies
quadradas e retangulares. Da mesma forma que calculamos o metro e o centímetro quadrado, para calcularmos o quilômetro quadrado em superfícies quadráticas ou retangulares, basta multiplicarmos o comprimento pela largura, mesma coisa. Muito simples de calcular, né? Ó. Exemplo, uma prefeitura doou um terreno de 3 quilômetros de comprimento por 2 quilômetros de largura para a construção de um novo conjunto habitacional. Qual a área do terreno em quilômetros quadrados? Certo, pessoal? Qual a área? Qual o tamanho desse espaço, né? Em quilômetros quadrados. Vamos lá? Tem 3 de comprimento por 2 de largura. Só basta multiplicar. 2 quilômetros vezes 3 quilômetros. 2 vezes 3 vai dar 6 quilômetros quadrados. Então, a área é 6 quilômetros quadrados, pessoal. Então, muito simples, muito fácil de calcular, né? A área. Agora você já pode calcular na sua casa, certo? Mas vamos ver como ficou a atividade dessa semana. Vamos lá? Já estou aqui na atividade 29, né? Como sempre, coloco o nome, a turma e a data. Aqui vai ter um resuminho, né, de todo o conteúdo que a gente viu, certo? Para quem gosta de copiar, para quem quer copiar, ter o assunto no caderno. Então aqui está o conteúdo, né? E aqui nós temos as questões aqui embaixo. Ó. Questões. São 4 questões, certo, pessoal? Probleminhas. Ó. Cada questão vale 2 pontos. Então vamos lá. Uma TV de 21 polegadas possui uma tela de 42 centímetros de comprimento por 25 centímetros de largura. Qual a área em centímetros quadrados desta TV? Da tela desta TV, né? Então você vai calcular a área em centímetros quadrados, pessoal. Quanto é que dá, né? Quando você calcular, vai dar um desses resultados, você vai marcar e ir para a próxima questão. 2. Um quadro branco possui 3 metros de comprimento por 1,5 metros de largura. Qual a área deste quadro? Mesma coisa, calcula a área, vai dar um desses resultados aqui, certo? Muito cuidado com as vírgulas, certo? Com a quantidade com a vírgula, com as casas, né? Com os algarismos após a vírgula, certo? Se você não se tocar, né? Pode até errar a questão por conta da vírgula mal colocada, certo? 3, ó. A distância de Cassino de Dentro a Araruna é de 18 quilômetros. Se uma estrada de barro que liga essas duas cidades precisa ser asfaltada, a pista possui, né, 0,1 km de largura, qual o tamanho da área que precisará ser asfaltada, certo? Então eu quero saber, pessoal, quanto eu vou precisar comprar, né, de asfalto, de produtos, né, de produtos lá para fazer o asfalto, para essa pista, né, para essa estrada de barro virar uma pista asfaltada, certo? Ela tem aí 0,1 km de largura por 18 km de comprimento. Então você vai calcular, né? Saiu de lá, perdão. Deixa eu ver se eu volto. Voltei. Vamos ver se volta aqui. Não voltou. Mas vocês já sabem, né, pessoal? Calcula lá e marca, certo? E vai dar certo. Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal. Valeu. E fiquem com Deus e se cuidem.